seja bem-vindo a mais um Plaque Lux na Estrada. O meu nome é Fábio, eu sou diretor da empresa Plaque Lux, né? E para você que está nos assistindo pela primeira vez, até para quem entenda o propósito desse nosso quadro, como a Plaque Lux, ela atende clientes no país inteiro, né? Empresas de distribuição, instalação, e essa interação com todo o mercado faz com que a gente tenha acesso a grandes histórias, né, de empresários, de obras, né? Então, a gente, sempre que possível, procura trazer para vocês aqui algumas dessas histórias aí inspiradoras, né, de gente que está fazendo a diferença no nosso mercado de construção industrializada, né? Então, e hoje aqui eu tenho a honra de trazer para vocês o engenheiro Luciano Vilas Boas, lá da Cartonado de Salvador. Bem-vindo, Luciano. Olá, Fábio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês da Plaque Lux e se a gente puder contribuir aí nesse programa fantástico que vocês vêm fazendo, estamos à disposição. Bacana, Luciano. Realmente é uma honra aí. A gente se conhece já há muitos anos aí, né? Não pode virar uma rasgação de seda aqui, mas eu tenho um apreço muito grande pelo seu trabalho, um grande respeito aí pela seriedade com que você conduz os negócios aí e como pessoa também, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, Luciano, antes eu sei que você está terminando aí a construção de uma casa toda feita em light steel frame, né? Depois nós vamos falar um pouquinho disso aí, mais para o final, mas antes disso eu queria que você contasse um pouquinho a tua história profissional, como é que você é engenheiro, né, civil, eu queria que você contasse como é que você chegou nesse mercado de construção industrializada, né? Por que você resolveu empreender nele, né? Inicialmente, obrigado pelas palavras, Fábio. A recíproca também é verdadeira. A gente respeita e gosta muito do trabalho que vocês vêm fazendo. E essa contribuição para o mercado de construção seca é muito importante. Eu sou engenheiro civil, formado no ano 2000, com pós-graduação também. E no início dos anos 2000, a gente iniciou com o acartonado, né? Naquela época era uma quebra de barreira, de cultura muito forte. E fomos conseguindo vencer sempre trabalhando com o sistema, né? A gente nunca viu a montagem das paredes ou dos forros, apenas a placa de acartonado. E trabalhando sempre com metodologia que a fábrica indicava. Isso foi uma linha que nós seguimos e sempre passamos para a nossa equipe de montagem. Vamos fazer o sistema. E foi uma tática que vem dando muito certo. A nível de produtos qualificados, produtos normatizados, baixíssimo índice de patologias. E nós sempre gostamos muito de obras especiais, obras grandes, obras desafiantes. E do drywall nós entramos no mundo da acústica, entramos no mundo do isolamento térmico, passamos para fachadas. E agora o light steel frame vem crescendo e é um sistema que eu particularmente sou fã, mesmo que é o nosso dia a dia hoje. Mas como usuário, é um sistema fantástico, com grandes vantagens, uma tecnologia que veio para ficar e a gente está cada vez mais se aprimorando para poder atender a demanda do mercado. Interessante. Mas, Luciano, voltando um pouquinho ali na história da tua formação, porque hoje eu acredito que não exista ainda no Brasil universidades que tenham na sua grade curricular o assunto construção leve, né, construção industrializada, enfim, dê o nome que queira dar, né? Algumas talvez citem o assunto, mas de maneira ainda muito superficial, né? Então, como é que você saiu da universidade e decidiu trabalhar com sistemas inovadores? Porque talvez a tua referência ali de formação não tenha te dado esse embasamento. Onde é que foi esse ponto de inflexão aí? Durante a faculdade, eu sempre fiz estágios em grandes construtoras. E, na época, faltavam 6 meses para eu me formar. A construtora que eu estava não tinha uma previsão concreta de contratação dos estagiários que estavam lá naquela época. E me fez uma proposta de
de adiar a minha formatura por 6 meses, para que o cenário 6 meses depois estivesse diferente e a gente avançaria com a contratação. Eu, naquele momento, eu não aceitei, tive a proposta de trabalhar numa empresa de drywall e fomos fazer a obra do complexo de Sauípe, que é aqui na Bahia, no litoral norte. A partir dali, eu já estava atuando como engenheiro dessa empresa, isso no ano 2000. A partir dali, eu comecei a me encantar por esse tipo de construção. Muita praticidade, muita leveza, uma melhor qualidade de acabamento, mão de obra qualificada. E estava um boom de resorts aqui na Bahia, né? Em 2003, aí a gente começou nós tivemos o início da empresa Cartonado e continuamos nessa linha de resort, fizemos Iberostar, 2 etapas. Na sequência, pegamos um boom muito forte de shoppings em todo o Nordeste. Fizemos obras em Salvador, em Camaçari, em Recife, em Aracaju, em Fortaleza. Fizemos já 14 obras de shoppings. E desses shoppings, 3 complexos de cinema. Então, o drywall passou a ser muito forte na nossa empresa naquela época, início dos anos 2000. Até 2010, 2012, estava esse boom de shoppings e a gente entramos forte no mercado e deu tudo certo. Quer dizer, e obras corporativas, né, como essas que você citou, é impensável você falar na construção tradicional, né? Então, quer dizer, é uma premissa básica para você ter sucesso no empreendimento desse, a questão da velocidade, né? Da eficiência da construção, né? Então, realmente, acho que o setor corporativo, o setor industrial foi uma grande porta de entrada para o segmento da construção industrializada, né? E você estava comentando que você começou ali no início de 2000, né? O drywall está no Brasil desde a década de 70, o steel frame década de 90, né? Pelo menos é o que a gente tem aí como informação. Mas ali, acho que o ponto de virada, que realmente começou a ver uma escalada mais forte de crescimento, foi no início do ano 2000, né? Com a chegada das grandes multinacionais, né, como a própria Knauf, né? Sim. Formação da Associação Brasileira de Drywall, que também ajudou bastante, né, no desenvolvimento, né? Aliás, é uma coisa que depois, ao longo da conversa, a gente vai abordar um pouquinho, que é essa importância dessa união da cadeia, né? Dessa cooperação, né? Quando a gente une forças aí, a gente acaba acelerando o desenvolvimento do mercado, né? Então, mas bacana, cara, acho que é uma história interessante aí, acho que essa tua inquietude aí de se deparar com esses sistemas industrializados é que provocou você ir atrás, né? E a gente faz muita palestra em faculdades de arquitetura e engenharia pelo país, e a gente vê que o jovem, cara, tá inquieto, ele já vem com a cabeça de querendo buscar sustentabilidade, produtividade, né? Então, vai ser inevitável que o jovem profissional da engenharia, da arquitetura, vá ajudar a desenvolver esse segmento, né? Agora, Luciano, e a Cartonado, cara, o que você oferece de trabalho? Como é que funciona a Cartonado? Você tem uma loja, né, que faz a distribuição de materiais de ponta, né, desde acho que drywall, steel frame, forro, soluções acústicas, né? E queria que você falasse um pouquinho dessa tua operação e também da parte de obras, né? Você tem uma divisão de execução de grandes obras. Sim, nós temos uma loja, ela atende ao varejo, tá? Drywall, fachadas, placas cimentícias e forros minerais, toda a parte de isolamento térmico, isolamento acústico, ferramentas, acessórios, caixinhas, buchas, selantes, tudo para construção a seco, basicamente. Temos o setor técnico também, que faz pequenos orçamentos lá para clientes no dia a dia. E a parte de obras, que eu fico mais à frente, obras grandes, né? Que a gente movimenta juntamente com as fábricas. Trabalhamos em conjunto, as fábricas fazem visitas técnicas dentro da obra, emitem relatórios para clientes. Isso é uma coisa que nós fazemos questão que aconteça,
A gente pede que as fábricas visitem as nossas obras e emitam relatórios para o cliente, para que ele acompanhe e tenha certeza que está sendo bem atendido. E a presença de um técnico da fábrica dentro da obra, com certeza, dá muita segurança ao cliente. Nós passamos por formações constantes e a comprovação de como está sendo executado, nós fazemos questão. Nós chamamos a fábrica, é uma coisa que parte da gente. Olha, gostaria que quando você pudesse fosse lá, faz um relatório técnico para o cliente, vê se está tudo bem. E a gente vem fazendo isso já há muitos anos e com parcerias fortes com os clientes. É uma aceitação muito grande. Nosso índice de patologias é muito baixo, baixíssimo. E a gente consegue também unir uma satisfação da nossa equipe. Ela está sendo, digamos assim, monitorada tanto pelo nosso corpo técnico quanto pela fábrica. A fábrica dá um apoio muito importante nas nossas obras. E a satisfação que o cliente tem de estar sendo atendido com o aval da fábrica, com certeza deixa ele muito mais tranquilo. Mas o que é interessante é que você é um distribuidor, né? Acho que é o nome que a gente pode dar, tua atividade, e não é muito comum, cara, como a gente anda muito pelo país afora aí, você ter o distribuidor com esse papel de um atendimento consultivo, né? Com essa preocupação do começo, meio e fim da obra, né? Geralmente o nosso distribuidor ele tende muito mais a um perfil de comerciante, né, do que técnico. Então, e os nossos materiais são materiais de tecnologia, são materiais que demandam, né, um procedimento, né, você respeitar manuais, normativas, né? Não é simplesmente você colocar lá no teu galpão e você vender ali o material a granel e o cliente que se vire para saber como é que usa, né? Então, acho que fica aí, acho que talvez uma mensagem para que o pessoal de distribuição invista mais nessa coisa de especificação técnica, acompanhamento, ter equipe, né? Equipes bem formadas, né, como você falou, para dar um bom atendimento, né? A gente também, na nossa loja, a gente se coloca à disposição para dar o apoio técnico comercial aos clientes, né? O retrabalho não é uma coisa legal dentro da obra. Então, a gente procura sempre estar orientando as pessoas e sermos orientados também quando precisamos. Isso faz ter uma metodologia de sempre estar andando para frente. São os passos curtos, mas passos firmes, né? E você vai criando essa metodologia dentro da empresa, onde todos passam a seguir. Nós fazemos reuniões semanais, tanto dentro da obra quanto dentro da empresa. Vamos ajustando os pontos na medida da necessidade, vamos fazendo planejamento futuro, alguns de curto prazo, outros de longo prazo. E já estamos aí há um certo tempo no mercado e com clientes que são verdadeiros parceiros, a gente tem uma boa satisfação de trabalhar para eles. E o que a gente ouve deles também é que ficam muito tranquilos e muito satisfeitos quando a gente está trabalhando junto com eles. E o perfil do cliente, os perfis dos clientes que você atende na Cartonado, quais são? São empresas são empreiteiros que também executam obras, são construtores, são consumidores finais, incorporadores, mais ou menos, ou um pouco de tudo isso? Está entrando muito agora o consumidor final, tá? Por conta do live steel frame. Uhum. A gente está com um braço agora muito forte na empresa, que nós fazemos praticamente a obra toda dele, né? Pouquíssimos serviços nossa empresa não executa, e nosso relacionamento está sendo diretamente com o consumidor final. Para grandes obras, nós somos contratados por construtoras, para prédios, hospitais, cinemas, shoppings, fachadas. Temos uma grande atuação junto com construtores. Todo ano, a gente faz parte lá da ABICEM, né, que é a Associação Brasileira da Construção Metálica, e desde 2014, todo ano eles fazem uma pesquisa setorial em cooperação com o Centro Brasileiro de Construção e Aço. Eles fazem uma pesquisa setorial para mapear como é que está caminhando os mercados de light steel frame e do drywall pelo prisma do pessoal, dos produtores de perfis de aço, né? Então,
vão lá checar como é que eles estão caminhando no mercado, quais são os perfis de obras que eles mais têm atendido, né? E nesse sentido, o steel frame, por exemplo, ele tem sido dominante no mercado residencial. Então, mais de 50% da demanda de aço tem sido direcionada a obras residenciais, né? Então, que mostra aí, talvez, essa percepção que você comprova, essa percepção que você está tendo do cliente final tá vindo buscar cartonado, né, para construir sua casa, o seu empreendimento, seja qual for, né? E teve uma mudança interessante no drywall. O drywall sempre foi dominante no setor comercial, né? Na última pesquisa, o setor residencial apareceu à frente. Então, acho que isso demonstra que o drywall está também se consolidando no setor residencial. Então, toda aquela barreira cultural, né? Mas o drywall é bom mesmo, tem acústica, é oco, né? Eu acho que isso também está rompendo no país, né? Não sei o que você pensa. O contato que a gente recebe desse consumidor final, que passou a ser muito mais frequente agora, parece que a motivação dele está tão grande que ele não pede nem para o arquiteto nem para o engenheiro ligar para a gente. A gente tem recebido ligações diretamente pelo dono da casa. Ele quer conhecer o sistema, ele quer visitar uma obra que esteja em andamento. Nós recebemos aqui diversas famílias querendo conhecer. E não são pessoas técnicas, são pessoas que estão com a curiosidade, que querem conhecer, que perguntam tanto aos trabalhadores quanto ao proprietário da casa como está sendo a experiência. Porque a casa, depois de pronta, ela tem uma eficiência térmica muito boa. É fantástico. Entendeu? Aí a pessoa passa a ter uma economia até de energia, o ar-condicionado consegue esfriar o ambiente em menos tempo. É uma construção muito segura. É uma construção que passa por um planejamento, um tempo de planejamento maior, para que tenha uma execução mais rápida. É uma construção muito leve, de ótimo acabamento, com mão de obra qualificada, com ferramentas apropriadas. E a gente vem acompanhando, o sistema só vem evoluindo. A cada ano, a cada 6 meses, nós temos novidades e boas novidades que faz com que a gente tenha que estar em constante aprendizado. São produtos novos, são tecnologias novas e tem dado muito prazer de trabalhar nesse sistema. É impressionante como, vamos chamar de, o ecossistema, né, do steel frame evoluiu nos últimos 5 anos, vamos dizer. Então, hoje você tem uma gama de insumos, né, de materiais, ferramentas, tecnologias, softwares que têm ajudado aí a desenvolver o mercado, né? Mas você sabe que a gente, voltando um pouquinho nessa questão dos perfis dos clientes, a gente, como faz o acompanhamento das obras, a gente interage muito, às vezes, com o cliente final, né? Então, a gente está lá na obra, fazendo uma inspeção, dando suporte para o pessoal de execução, e acaba encontrando com o cliente final, e a gente sempre tem a curiosidade de perguntar por que eles resolveram fazer a casa deles com light steel frame, né? As respostas são variadas, mas basicamente são pessoas que tiveram oportunidade de conhecer o sistema fora do país, né, ou que pesquisaram na internet, ou que foram provocadas por ter muitas memórias ruins da construção tradicional. Então, ele fala, olha, eu estava tão cansado, apanhei tanto com a construção tradicional, que eu fui pesquisar alguma coisa que pudesse resolver meu problema. E aí eles acabam chegando no steel frame como uma das alternativas construtivas no país, né? Então, é curioso, né, cara? Eu acho que esse ano, especificamente, a gente tem muito para celebrar, né, cara? A gente teve a publicação aí da norma brasileira, né, a primeira norma brasileira do light steel frame. É claro que é só um passo, né? A norma é uma base, é uma referência. Eu acho que a principal contribuição dela é passar confiança, né, para o consumidor final, para os agentes financeiros, né, que a gente precisa deles para poder financiar os empreendimentos, né? Então, acho que a principal contribuição dela é confiança e gerar um padrão de qualidade, né, para o mercado. E aí, Luciano, já indo também, já que a gente está falando do steel frame, falar um pouquinho da tua casa, né, cara? Não sei se é o teu sonho, né? Não sei se podemos chamar assim, né? Mas você está terminando de fazer a tua própria casa, que você vai morar com a tua família no sistema light steel frame, né? Então, por que a decisão de fazer? Óbvio que você já conhece, você confia, né? Mas
qual foi o momento da decisão, né? E como que foi o processo, desde o projeto até a escolha dos parceiros, né? A execução? Queria que você contasse um pouquinho. Sim, foi uma decisão minha e de minha esposa, né? Uhum. Nós já conhecíamos o sistema, gostamos muito, tanto da velocidade e qualidade da construção, quanto o dia a dia da casa pós-habitação. Nós passamos 5 anos e meio em Portugal. Lá trabalhamos também com laje steel frame, com construção seca, tivemos a oportunidade de conhecer produtos fantásticos, desde isolamentos térmicos, sistema EIFES, que lá se chama sistema Capoto, isolamentos acústicos, produtos que tem no mercado que a gente ainda não encontra com muita facilidade no Brasil, perfis de PVC que dão um acabamento fantástico, tanto em fachada quanto na parte interna. E queríamos trazer um pouquinho disso aqui para o Brasil, para a nossa casa, né? Nós já conhecemos você, Fábio, no caso, há muito tempo, temos uma confiança muito grande no seu trabalho, e isso foi determinante para escolher o nosso fornecedor de placa cimentícia. Nós aqui optamos pelo aço engenheirado, é uma construção que já vem com as paredes vêm embaladas, cada parede tem a sua etiqueta. Então, nós recebemos um projeto com as paredes todas numeradas e vamos abrindo parede por parede e montando. Existe uma sequência a ser montada, porque você tem que montar essas paredes já pensando na execução delas. Então, quando você monta uma parede dessa, você vai armazenando ela no canteiro. Então, você tem que fazer de trás para frente para você, depois de montadas, pegar a primeira parede que você vai utilizar para instalar em cima da sua base, que é o radier. Nós tivemos aqui uma fundação muito tranquila, foram 15 centímetros de radier. E com a equipe própria, nossa própria equipe que fez toda a obra. O aço engenheirado facilita muito. Eu costumo brincar que quem usa o laje steel frame é como dirigir um carro automático. Você não quer voltar para a metodologia anterior. Então, facilita muito, tanto a parte de instalações, quanto a parte de engenharia, redução de pessoas na obra. E uma coisa muito interessante, a gente fez a casa aqui, praticamente não teve nenhuma reclamação de vizinho quanto a barulho, quanto a impacto, quanto a material espalhado que está incomodando alguém. É um canteiro de obra muito organizado. A gente, se uma pessoa ficasse 10 dias viajando, quando voltava, tomava um susto, a gente via as pessoas espantadas com a velocidade da obra. Tivemos muitos pedidos aqui de visitantes ou de vizinhos que queriam conhecer o sistema, pediram para entrar, pediam para trazer família, queria trazer o pai, queria trazer o irmão. Foi uma experiência fantástica e, inclusive, pudemos fazer um treinamento dentro da obra. Nós abrimos, com a ajuda de vocês, da Plaqui-Lux e daí da Tecnoframe, nós fizemos um treinamento em loco. Foi uma experiência diferente, porque estávamos acostumados a fazer treinamentos em galpões, né? Sim. E aqui a gente teve a oportunidade, foi muito gratificante, de fazer um treinamento dentro da obra. Nós montamos as paredes reais da obra. Vieram monitores das fábricas, juntamente com as nossas equipes que deram apoio, e recebemos arquitetos, donos de construtoras, instaladores, estagiários, todo tipo da área técnica vieram aqui ter com a gente para poder fazer esse treinamento. O que nos chamou bastante a atenção, né, no teu comportamento, né, a partir do momento que você tomou a decisão de fazer, você investiu bastante tempo na parte de planejamento da obra, do projeto, né? E eu acho que você teve a competência de reunir a cadeia produtiva em volta do objetivo que era entregar a obra com sucesso, né? Então você teve ali desde a preocupação de entender onde é que você estava construindo. Você está construindo em Camaçari,
enfim, Bahia, então qual é o clima que você tem ali, né? Qual a condição de temperatura, então se eu estou perto do litoral ou não, que tipo de aço eu vou usar para essa situação, né? E então como as disciplinas elas estão um pouco ainda muito segmentadas, né? Então você tem o cara do aço, você tem o cara do radier, você tem o cara da placa, o cara do drywall, o cara do acabamento. Não é simples, obviamente, você unir tudo isso e compatibilizar. Então acho que o melhor caminho é discutir isso no projeto, né? No início, né? Quer dizer, pessoal, vamos sentar todo mundo junto, vamos trocar informação para harmonizar todas essas soluções para que o resultado final do sistema seja positivo, né? Acho que essa é uma consciência que a gente tem batido muito também no mercado. Dizer, olha, pessoal, não adianta você chegar lá, comprar material na prateleira e vai para a obra e ver o que faz, né? O nosso sistema não tolera isso. Você tem que planejar antes para selecionar os materiais mais adequados, né? E de forma a ter êxito, né? Cada vez mais a construção civil tem visto a necessidade de um tempo maior para o planejamento. As obras bem-sucedidas tiveram um bom tempo dedicado ao planejamento. Nós fizemos diversas reuniões com arquitetura, com a empresa de instalações, com empresa como vocês da fachada, com a empresa de perfis, com calculista. E o nosso aço aqui teve uma galvanização especial, foi o Z350. Nós estamos a menos de 2 quilômetros da praia. Fizemos toda a proteção, tivemos uma parte de aço laminado. Então, nós tivemos o cuidado de separar o aço galvanizado de aço laminado. Tem que ter esses cuidados para que a vida útil da construção seja normal de qualquer construção, 50 anos, 40 anos. É isso que o consumidor final espera quando ele investe no sonho de ter a casa dele. Nós fizemos a obra em 7 meses. E tem uma parte subterrânea, que é a única que teve concreto aqui, que é a garagem. E do radier para cima, ela é toda em light steel frame. E qual que é a área mesmo? Eu não me recordo. A área total da construída. A área total de light steel frame foram 440 metros quadrados. E foi feito... Nós estudamos bastante o projeto para escolher o tipo de telha, direcionamento de água pluvial. Nós usamos a telha sanduíche. Eu gosto muito desse produto, tanto para instalação quanto para manutenção. É uma telha que permite a pessoa caminhar com cuidado por cima dela. O aço engenheirado permitiu que a gente tivesse grande produtividade na obra. A placa cimentícia com seus cuidados, a aplicação de base coat, a tela, membrana. Nós procuramos seguir sempre todos os procedimentos que o fabricante recomenda. E aí, então, o tempo de construção, você falou que mais ou menos 7 meses, né? Para fazer uma casa dessa proporção. Foram 7 meses de construção. E, Luciano, antes de entrar um pouquinho para a gente falar um pouquinho de como é que foi a nossa relação da Plaquilux também, de participação no empreendimento, né? A gente recebe constantemente a pergunta sobre o custo, né, cara? Eu acho que a gente até se sente um pouco desconfortável, né, em receber esse questionamento, mas a gente tem que lidar com isso, porque, principalmente com as pessoas que não têm muito conhecimento, né? A gente sabe que tem várias formas de você comparar, né? Mas geralmente vem a comparação da alvenaria, né? E querem que a gente seja o mesmo preço da alvenaria, né? É mais barato, é mais caro, tal. Eu diria que é mais barato, porque para você fazer uma obra de alvenaria com igual desempenho do steel frame, ela vai custar muito mais caro, né? Então tem que tomar cuidado como é que você faz essa comparação. Mas chegaram a te perguntar isso, você já chegou a colocar na ponta do lápis, ficou uma obra competitiva, né? Não precisa falar valores se você não quiser, mas enfim, só para quem está assistindo aí ter uma noção. Sim, os valores são muito próximos, Fábio. Os dois tipos de construção não há uma variação muito grande. Claro que vai depender um pouquinho do projeto de arquitetura. Cada projeto você tem um orçamento, depende de ter muito balanço, depende da área dos vãos. Isso interfere um pouquinho no orçamento, mas dá uma média assim de 8%, 10% de diferença que você, quando vai colocar tempo de obra com indiretos, entendeu?
desmobilização de canteiro num tempo muito rápido também, paletização dos produtos. As vantagens no dia a dia são muito grandes. A gente não pode comparar somente preço de metro quadrado com metro quadrado. O sistema, a eficiência térmica do sistema, entendeu? Futuras manutenções, caso precisem, a facilidade do dia a dia de habitar a casa é muito grande. Eu acho que talvez falte um trabalho de divulgação mais massificado, né, com relação aos diferenciais do steel frame. Então, a gente fala muito só a questão, né, quando a gente fala a palavra produtividade, né, que impacta ali na questão do tempo de obra, né, você entregando uma obra mais rápido, olha a quantidade de benefícios que você tem, né, de redução de custos periféricos ali que você tem ligados ao tempo da obra. Acho que a questão do peso, né, para reduzir custo de fundação. Eu acho que tem muito benefício também pós-ocupacional, né? Então, essa questão que você está dizendo que é uma obra que tem efetivamente um bom desempenho termoacústico, né? Então, você vai ter economia de ar-condicionado, dinheiro no bolso, né? Então, acho que talvez falta a gente mensurar um pouco melhor esses benefícios aí para apresentar para quem está querendo chegar usar, né? Ser usuário da tecnologia. E, Luciano, por que a tua decisão de usar o nosso sistema de placas na tua casa, cara? O que te... Não vale só falar que foi barato. Mas do ponto de vista técnico, né? O que te levou a confiar no nosso sistema? Principalmente, você falou a palavra, eu vou repetir, confiança no produto de vocês. O produto de vocês vem tendo um comportamento muito bom nas obras. Avançou muito de 5 anos para cá, o produto de vocês melhorou bastante. A gente tem uma confiança muito grande em utilizar os produtos da Placlux. Temos um acompanhamento técnico durante a obra e um pós-venda que estamos muito satisfeitos. Não estou falando nada para elogiar, não, mas a logística de vocês hoje também está muito boa. Do tempo que a gente faz o pedido ao tempo que chega o material em nossa loja, isso acontece de uma forma muito tranquila. E quando você tem um sistema com acompanhamento da fábrica e não tem incidência de patologias, eu acho que é tudo que o engenheiro da obra quer. Eu, como engenheiro e como consumidor final, eu estou dando aqui um duplo depoimento. Estou muito satisfeito com a utilização do sistema, da placa, da Placlux, e todo o sistema como um todo, né? Não é apenas a placa. E isso nos dá confiança e muita tranquilidade para continuar utilizando. A gente não se sente à vontade, não há porque está mudando. Enquanto a gente tem relacionamento positivo com produtos e com pessoas, eu acho que a gente precisa manter isso, porque relacionamento hoje em dia é um termo muito valoroso. Confiança nas pessoas, confiança nos produtos e passa a garantia que o cliente quer na construção dele. Muito bacana, Luciano. Obrigado aí pelo teu feedback. Isso para nós tem muito valor, né? E a gente sabe o quanto a gente vem se esmerado aí para aperfeiçoar, né? Eu acho que tirando um pouquinho, te brinca, tirando um pouquinho o crachá da empresa, né, tentando ser o mais isento possível aí na fala, muita gente pergunta para nós, qual que é o substrato, qual o melhor substrato, né? Quando a gente fala substrato, é a chapa, né? Qual a melhor chapa do mercado? E eu digo, você não tem essa resposta, né? Você precisa, primeiro, procurar entender quais são as normativas do produto. Então, existe uma norma brasileira para fabricação e controle de qualidade de chapas cimentícias. Então, vai ler a norma, vai entender a norma e você vai perceber que existem categorias diferentes de produtos que vão ser selecionados de acordo com a tua necessidade de obra, né? Então, onde você vai construir, qual o clima, qual o acabamento final, para aí sim você escolher qual vai ser a tua melhor solução. No nosso caso, da Placlux, a gente está muito focado em fachadas monolíticas, né? Em fachadas que realmente são renderizadas, que têm um acabamento completo, né? Então, o que a gente se dedicou para fazer em relação à chapa? Que fosse uma chapa que tivesse uma estabilidade dimensional, ou seja, que ela não ficasse contraindo e dilatando depois de instalada, né? Então, a nossa placa hoje tem 0,2 milímetros por metro de dilatação, é muito pouco, né? Um produto que fosse flexível, né, para
para que pudesse também acomodar ali as eventuais tensões ali de movimentação de estrutura por variação térmica, enfim, né? E que tivesse um sistema completo, né? E todo laudado, todo testado, para a gente poder se comprometer com o desempenho e dar garantia para o cliente, né? Então, acho que por trás aí da fabricação do produto tem muito empenho, né? Agora, não dá para a indústria abrir mão dessa integração com o cliente, porque a indústria não está na obra, ela não está projetando, então ela precisa estar interagindo com o projetista, com quem está executando, para que seja feito um aperfeiçoamento contínuo das tecnologias, né? Aí acho que a gente está no caminho certo, né? Essa troca de experiência, cada obra é diferente uma da outra, né? A gente procura sempre estar aprendendo, mas tem projetos muito desafiantes e você tem que olhar várias coisas no dia a dia da obra, né? O lado poente, o lado nascente, tem que ter preocupação da base coat não desidratar durante a aplicação, a absorção da placa cimentícia por água hoje é muito boa, como você falou aí também, de movimentação, dilatação. É um sistema aprovado, a gente não tem essa dúvida, e acho que ele ainda tem muito a melhorar, com certeza, não por estar ruim, mas é porque a tecnologia ainda permite melhorar muito. Hoje é um sistema que tecnicamente está aprovado, as fábricas conseguem atender a necessidade da construção civil. Esteticamente, você olhando uma casa de longe, você não diz qual é o sistema construtivo que ela teve. Tá? A pintura, nós tivemos o cuidado de usar uma tinta elastomérica, textura elastomérica, mas de longe, quem olha a casa de longe não diz se é uma casa com concreto armado ou se for de laje steel frame, por exemplo. Tá? Você não vê marcas em fachada, você não identifica qual foi o método construtivo. Então, foi mais uma experiência muito positiva que nós tivemos aqui. Bacana. Eu acho que a gente caminhar para o final aí, pelo menos acho que a mensagem que a gente quer deixar é que as pessoas entendam a importância realmente, de novo, do planejamento da obra, da especificação, das compatibilizações, que vão desde a fundação, a escolha da estrutura, um bom projeto estrutural, a escolha dos substratos, os tipos de acabamento que você vai utilizar, que tem que ser compatíveis com o sistema, né? A gente não tem tempo aqui para falar tanto detalhe técnico, mas a questão que sejam acabamentos transpiráveis, né, para você evitar condensação. Você pode ter esse efeito em alguns lugares do país, né? Enfim, acho que se houver ali a consciência de fazer esse planejamento, a escolha correta dos materiais, só tende a ser um sucesso, né? Mas é isso, Luciano. Eu queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, por você ter participado. Tenho certeza que quem vai assistir vai ficar animado em saber mais da Cartonado, mais da gente também, né? E é isso, meu amigo. Obrigado, e te passar aí para as considerações finais. Fábio, nós que agradecemos, né? Sempre dá um prazer bater um papo com vocês, sempre muito produtivo. O que pudermos aqui, que pudermos contribuir com vocês e com o sistema, estamos sempre à disposição. Bacana, muito obrigado aí. E, pessoal, um forte abraço a todos aí. Nos acompanhem nas nossas mídias sociais, né? E até o próximo episódio aí, Plaquilux na Estrada. Um forte abraço.